iniciar, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos rezar a oração da liturgia de hoje, da missa de hoje, deste dia 20 de abril. Deus eterno e todo-poderoso, a quem ousamos chamar de Pai, dai-nos cada vez mais um coração de filhos para alcançarmos a herança prometida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Pois bem, então o evangelho de hoje se encontra em João, capítulo 3, os 8 primeiros versículos. Lembrando que até a próxima quinta-feira nós vamos ter sempre o desenvolvimento deste encontro de Jesus com Nicodemos, tratando sobre um tema específico que é o batismo. E aí já entramos, vamos assim dizer, no cerne deste ensinamento de Jesus que se encontra aí neste capítulo 3. Todos nós sabemos que a liturgia da vigília pascal, né, de onde parte tudo, né, toda a liturgia da igreja, e sobretudo o que é desenvolvido durante esses 50 dias, uma das partes da liturgia da vigília pascal é justamente a celebração batismal. Então, só recordando rapidamente, nós temos 4 momentos. O primeiro momento é o momento da luz, quando acendemos o círio, essa grande vela que representa o Cristo ressuscitado, e à medida que vamos entrando na igreja, também as pessoas vão acendendo as velas. Então, primeiro momento, a grande proclamação da luz, Jesus é a luz, Jesus ressuscitado. Logo em seguida, nós temos a liturgia da palavra, assim, abundantemente ouvimos a palavra de Deus, com as várias leituras, até chegar ao ponto mais alto com a proclamação do Evangelho. Depois, entramos no terceiro momento, que é a celebração batismal. E na celebração batismal nós temos 2 elementos fundamentais. Para aqueles que se prepararam, os catecúmenos, então acontece o batismo. E para os batizados, então nós temos a renovação das promessas batismais. Tanto que todo o tempo da quaresma também é preparação para isso. Preparação para o batismo dos catecúmenos e preparação para a renovação do nosso compromisso batismal. Então vejam que na própria vigília pascal, o batismo ocupa um lugar de destaque. E a quarta parte é o rito eucarístico. Assim está composta a vigília pascal desses 4 momentos. Nós, na primeira semana da Páscoa, fizemos a grande proclamação, Jesus ressuscitou. A partir de agora, nós vamos entrar numa outra dinâmica, que é justamente os que ressuscitaram com Cristo têm uma missão. E, portanto, o primeiro momento nesta segunda fase é tomar consciência de que nós somos batizados. Por isso que, nesses dias, até quinta-feira, o tema que será tratado na liturgia e a partir do próprio ensinamento de Jesus é o tema da vida nova, o tema do batismo. Por isso que no Evangelho de hoje nós ouvimos o próprio Jesus dizer da necessidade do batismo. No versículo 3, Jesus diz assim: em verdade te digo, se alguém não nasce do alto, não pode ver o reino de Deus. Então, o que significa isso, nascer do alto? Aí, Nicodemos não compreende, Nicodemos pensa que é uma espécie de reencarnação, ou seja, nascer de novo, no mesmo sentido humano, de voltar à vida, de fazer uma espécie de reciclagem, como essa doutrina da reencarnação, que é uma espécie de reciclagem de almas, mas para o cristianismo isso não é possível. Então, nascer de novo não é como pensava Nicodemos, sendo velho, como é que vai entrar de novo no seio da mãe? Aí Jesus esclarece que esse nascer do alto significa nascer da água e do Espírito. Então, o que significa nascer da água e do Espírito é ter a vida nova em Cristo, e isso se dá através da graça do batismo. Daqui vem o fundamento do ensinamento cristão católico da necessidade do batismo. O batismo não é simplesmente fazer parte de uma igreja, não é simplesmente entrar num grupo. Isso é uma dimensão muito superficial, muito reducionista, mas o batismo é
mergulhar no mistério pascal da morte e ressurreição de Cristo para ter vida nova. Então, por isso que Jesus insiste, né, nesse pequeno trecho, nesses 8 versículos, Jesus insiste: quem não nascer do alto não poderá ver o reino de Deus. Então é a partir desse ensinamento de Jesus que a igreja compreendeu que o batismo, sendo necessário para a salvação, então não pode ser protelado, não pode ser relativizado, né? Aí alguém pode perguntar, sim, mas vai obrigar a batizar alguém? Não, a igreja sempre batiza, e esse é o ponto também fundamental na doutrina do batismo, sempre pela fé. E a fé dos pais, quando o batizando é uma criança. Por isso que todo o rito do batismo, se vocês observarem no início do rito do batismo, as perguntas que são feitas são justamente essas. E vocês pais, e vocês padrinhos, não é, estão conscientes? Vocês querem? E assim por diante. Então não há uma imposição, há um pedido dos pais que acreditam e a igreja corresponde a esse pedido, dando essa graça, né, como instrumento da salvação. Portanto, é a necessidade do batismo. O batismo como um sacramento, isto é, um sinal visível de uma graça invisível, que nos coloca nessa vida de Deus, na vida divina. Portanto, é importante que a gente tenha essa clareza para não cair nessas duas posições extremas, né? Então, de um lado, pensar uma mágica, o batismo, né, como se fosse uma mágica, e por outro lado, o batismo tanto faz, deixa crescer, se a pessoa quiser, né? Quando na verdade, na nossa vida, as coisas fundamentais, nós não fazemos assim, né? Ninguém nasceu porque quis, nasceu porque recebeu essa graça, recebeu esse dom, né? Nós não escolhemos os nossos pais, nós não escolhemos nascer homem ou nascer mulher, e assim por diante. As coisas fundamentais da nossa vida, elas são sempre dons. E o batismo é o grande dom. É um dom de Deus para a nossa salvação. Essa incompreensão de Nicodemos, ela é uma incompreensão até certo ponto lógica, não é? Porque o batismo que Jesus apresenta é um batismo numa novidade radical. E aí a gente pode já fazer uma distinção, né, em relação a esse tema do batismo. Nós podemos fazer a distinção entre o batismo de João Batista, o batismo de Jesus e o batismo cristão. Então, certamente Nicodemos não teve a oportunidade de aprofundar, né, antes esse conteúdo, mas é fundamental, né? Então, o que é o batismo de João? O batismo de João Batista era um rito para levar as pessoas à consciência de que deveriam se converter, deveriam mudar de vida, para poder reconhecer a chegada do Messias. Então essa era a finalidade do batismo, né? Quem me mandou batizar, dizia João Batista, é aquele que me disse, sobre o qual vire e desceu o Espírito Santo, é esse que batiza no Espírito Santo. Então aqui já se anuncia um novo batismo. Então o batismo de João Batista é um batismo de preparação. Portanto, não é o nosso batismo, né, como cristão. Nós não somos batizados com o mesmo significado daquele batismo de João Batista. Tanto que o próprio João Batista, né, tendo consciência da sua missão, diz que eu diminua e ele cresça, né? Jesus cresça. Eu vos batizo com água, mas virá aquele depois de mim, que já existia antes de mim, que vos batizará com o Espírito Santo. Então, portanto, há já essa distinção na própria compreensão do batizador, né, que é João Batista. Batista significa isso, aquele que batiza. E, portanto, o batismo de João Batista tem essa característica, é preparação para a chegada do Messias. O batismo de Jesus é revelação. Tanto que João Batista ele tem uma certa dificuldade de aceitar, não é, que Jesus seja batizado por ele, mas como é possível? Eu é que devia ser batizado. E Jesus disse, olhe,
Por enquanto, vamos cumprir toda a justiça. Ou seja, cumprir a justiça, cumprir a vontade de Deus. Qual era a vontade de Deus? Que João Batista preparasse o povo, chamasse a atenção das pessoas, para que as pessoas reconhecessem que Jesus era o Messias. Então, era importante que, naquele momento, no momento em que Jesus foi batizado, acontecesse essa revelação. Por quê? Porque naquele momento em que Jesus foi batizado, 3 coisas aconteceram. Jesus entra na água, sai da água e os céus se abrem. E quando os céus se abrem, o Espírito desce e a voz se escuta: este é o meu filho amado. Então é revelação. Então algo totalmente novo que até então, não tinha acontecido. Com nenhum batizado de João Batista, aquilo tinha acontecido: o céu se abrir, o Espírito descer e se fazer essa proclamação de que era o Filho amado de Deus. Então o batismo de Jesus é único. Único. Não se identifica com o batismo de João Batista e se distingue também do batismo do cristão. Em que sentido? É muito lógico, né? Primeiro que o batismo de Jesus como revelação de quem ele é exclusivo. Só Jesus é filho de Deus por natureza. Nós somos filhos de Deus pela graça do batismo por adoção. Então nós não temos a natureza divina, nós somos adotados por Deus. E ali está o ponto fundamental da diferença. Tanto que nós cristãos, quando nos tornamos cristãos pela graça do batismo, o rito do batismo, ele acontece segundo a orientação de Jesus, porque Jesus também é aquele que institui o batismo. O que é que ele diz? Ide por todo mundo, fazei discípulos meus todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, o nosso batismo se distingue daquele exclusivo batismo de Jesus, porque nós somos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus não foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O batismo de Jesus apresenta esses elementos que nós lembramos, porque indica uma nova criação. Então, o nosso batismo, ele é participação na vida de Cristo, da sua morte e ressurreição, de forma sacramental, ou seja, é um mistério. Então é um sacramento que nos concede uma graça que vai nos conduzindo para uma realização plena. Então, nós somos batizados sacramentalmente, como um sinal, mas nós somos batizados realmente quando nós mergulhamos na morte. Então, o batismo cristão, ele se consuma, se realiza plenamente quando o cristão morre. Não é por acaso que quando se faz as exéquias, de uma pessoa, um cristão, se asperge o corpo. Um dos ritos utilizados durante a celebração das exéquias, além das orações, da proclamação da palavra, das invocações e tudo isso, é a aspersão. Então, aquele que preside as exéquias joga no corpo, no defunto, a água benta, justamente para lembrar que ele foi batizado, e que aquele batismo sacramental agora realizou-se plenamente, ou seja, entrou na dimensão de plenitude com a sua morte, porque o une ainda mais a Cristo morto na esperança da ressurreição. Então, esse tema do batismo, ele é fundamental para vivermos bem esse tempo da Páscoa. A Páscoa é também ocasião de tomarmos consciência de que somos batizados e que devemos viver como batizados. Porque o que Jesus diz: quem não nascer de novo, quem não nascer da água e do Espírito, não poderá entrar no reino dos céus, implica atitudes, As nossas atitudes de batizados é que, de fato, nos colocam dentro desse reino de Deus. Um reino de Deus que começa já aqui e, evidentemente, alcança a plenitude na eternidade. Então, que tenhamos essa consciência, tenhamos essa alegria, de que somos batizados, Às vezes a gente esquece muito disso, A gente às vezes se alegra, porque
lembra o dia do nascimento, né, a vida, o dom da vida, mas nós temos um dom superior, que é o dom da vida divina, que nos é dado justamente no nosso batismo. Então desejo a todos vocês um bom início de semana, uma boa semana. Amanhã nos encontramos, se Deus quiser, a essa mesma hora, às 8h30. E lembrando que quarta-feira nós teremos uma outra live, né, quarta-feira, dia 22, às 9h, tratando o tema do pecado. Também está muito relacionado com a questão do batismo. Então, desejo a todos vocês um grande abraço, um bom dia, um dia abençoado e cheio de paz. Amém. Que Deus abençoe, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.